E aí que vem o problema. Por exemplo, uma pessoa que bebe muito, ela vai ter quadro obsessor de gente que bebe. Por exemplo, se você tem na tua ancestralidade um cara que era cachaceiro, e você começa a beber, o cara, opa, aquele é dos meus, ele vai atrás dessa pessoa. E essa pessoa começa a aumentar a sua ingestão de álcool porque ele tem um quadro obsessor, certo? Mas por quê? Porque a pessoa física abriu a frequência para o quadro obsessor. E a pessoa prefere colocar a culpa no obsessor. Não. É a mesma coisa que doença. Quando a gente está doente, a gente atrai um quadro obsessor com doença. Entende? Então, as doenças começam por um problema nutricional, problema de ingestão de alimento industrializado que vai ferrar nosso organismo. Então, a gente começa a ter uma disfunção endócrina, uma disfunção clínica que gera uma doença que atrai um quadro obsessor. O inverso só ocorre quando? Quando a pessoa é saudável, é vítima de uma magia negra forte que afeta o seu quadro físico e aí vem com a magia o quadro obsessor que vai gerar doença. Aí, ok. Você desfaz a magia e a pessoa volta sara, milagrosamente sara do problema. Mas essa é a minoria das situações. A maior parte é a gente que gera o quadro obsessor porque a gente está inflamado e está doente e não sabe. A própria desbiose intestinal é o início de um monte de problemas de saúde. Do quadro obsessor também, né? É interessante você ter comentado sobre essa questão da ancestralidade, porque a gente tem que entender que compreender também as tendências que vieram da nossa ancestralidade nos fazem compreender através do nosso próprio autoconhecimento, porque, por exemplo, se dentro da minha linha de ancestralidade eu tenho ali compulsões, álcool, drogas, suicídio, homicídio, ou até doenças mentais, enfim, eu tenho uma tendência, através do campo morfogenético, a desenvolver isso na minha vida. Se eu abro campo para isso, que nem você falou, então se eu começo a beber e eu tenho uma tendência de alcoolismo na minha família, eu atraio esse quadro obsessor que tem da minha ancestralidade também. Exato. Bem isso. É muito comum isso acontecer com um pai que morreu e o filho começa a seguir os passos do pai e o pai depois é o obsessor do filho, pela cachaça, normalmente cachaça. Daí pode ir para outras coisas, mas a cachaça é a principal porta para atrair vamos dizer, um problema de ancestralidade. É o mais comum, o mais barato, o mais acessível, né? É mais acessível cachaça do que droga, do que cocaína, etc, etc. Então o pessoal vai para a cachaça. E a maior parte dos quadros magísticos hoje das pessoas são em decorrência de heranças da ancestralidade. Sim, a grande parte. Mas aí tem a ver o quê? A gente está dentro da matriz de controle, né? Então, uma das coisas que eu estava falando no vídeo. O que a gente absorve hoje da televisão fechada, dos canais que a gente conhece, do Instagram, do Facebook, Twitter, etc, etc. Só desgraça, guerra, terceira guerra, problema, problema, problema. Ou seja, você é bombardeado por tanta informação ruim, negativa, que a tua plasticidade neurológica aceita aquilo como realidade. Então você passa a vibrar naquela realidade que não é tua, mas passou a ser tua, e você entra na ressonância da lei da atração do quadro obsessor. Só para vocês terem uma noção, gente, dentro de algumas, não todas, mas em algumas frequências do umbral já aconteceu a Terceira Guerra Mundial. E muitas das pessoas que acham que a terceira vai ser agora, que o Putin vai lançar bomba, estão nessa energia e estão atraindo isso para a nossa realidade. Então, muitas pessoas do mundo místico, esquizotérico, como diz o Terry, estão atraindo, de fato, uma probabilidade de ogivas nucleares explodirem na nossa realidade. Lei da atração. Essa realidade. Exato.